Nós estamos entrando finalmente na fase, no estágio do texto mesmo, né? Porque até então nós fizemos algumas classes de introdução ao texto. Esse é o texto do Tattva-Bodha, texto que foi escrito por Shankaracharya, que significa o conhecimento da verdade, conhecimento do ser. E é um texto introdutório e é um texto que começa colocando à frente de tudo, ele começa a colocar e explicar as qualificações necessárias para a realização eu sou, a consciência plena universal, impessoal e infinita. Naturalmente, isso não é um tema muito popular no mundo espiritual. Nenhum guru que queira ter sucesso, né, na carreira de guru, porque guru, como eu já disse diversas vezes, é um business, né, é um negócio. Nenhum guru vai colocar um quadro de qualificações, porque se você quiser dizer, ó, preciso ser qualificado e apresentar as qualificações como as escrituras apresentam, aí você perde a maior parte dos seus clientes, naturalmente. Mas o Vedanta é muito direto, claro e simples, e apresenta e explica o porquê das qualificações. As qualificações não têm o objetivo de desqualificar ninguém. As qualificações foram observações feitas porque existem tantas pessoas, milhares de pessoas tentando reconhecer e realizar o ser que eles são. E ainda assim, relativamente poucas pessoas realizam essa verdade. Então, o que ocorre com aquelas pessoas que realizaram? Que tipo de qualidades mentais elas tinham? Que tipo de propriedades ou qualificações elas tinham que os outros não tinham? Então, por observação, foi estipulado que algumas qualificações, algumas características eram comuns aos indivíduos que reconheciam a verdade. Então, essa lista de qualificações tem o objetivo de apresentar para a gente todas as qualificações, de modo que possamos observar quais qualificações nossas precisam ainda ser trabalhadas um pouco mais. Porque todas essas qualificações nós possuímos, né? Todos nós temos essas qualificações. É questão de desenvolvê-las um pouco mais e de modo que a contemplação seja possível. É importante também compreender que o Vedanta ele diz que para que o ser seja realizado como algo como igual, ou a mesma coisa que o Jiva, ou como você mesmo, a mente precisa estar qualificada. Mas não significa dizer que o Vedanta, mesmo que a mente esteja ainda carente de algumas das qualificações, que o Vedanta não tem um impacto positivo, porque o Vedanta tem um impacto de preparar a mente também. Então, isso significa dizer que se a mente não é completamente qualificada, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, mas a gente sabe que o trabalho de contemplação que fazemos não é um desperdício de energia, que mesmo que não possa produzir a realização eu sou ser, está sempre produzindo mais desenvolvimento de qualificações, mais purificação da mente. No começo da maioria dos textos vedantinos, o indivíduo normalmente encontra um verso que diz qual é o propósito do texto, a quem se destina e o benefício que será obtido através da contemplação do texto e do entendimento. Nesse caso, esse texto é dedicado a um buscador qualificado. E o propósito do texto é explicar a natureza da realidade. Nós sabemos que a realidade é a não dualidade, existe somente um ser, uma realidade, uma existência, e a natureza da realidade, naturalmente, significa dizer a natureza do Jiva, porque existe somente um ser. Neste caso, é dedicado a um buscador qualificado. O benefício a ser obtido é a liberação do sofrimento psicológico humano, ou sofrimento existencial.
O professor é alguém que ajuda a remover a ignorância do ser. Na verdade, o grande professor são as Escrituras. As Escrituras nos foram reveladas diretamente por Ishvara. Esse é o ensinamento, esse é o professor. Naturalmente, o professor, a figura do professor, do Jiva professor, é mais ou menos um elo e uma pessoa que serve para ajudar ou explicar, unfold, não lembro bem a palavra unfold, demonstrar, resolver as possíveis contradições ou dúvidas em referência ao ensinamento das Escrituras. O professor é alguém que ajuda o Jiva a remover a sua própria ignorância. É importante compreender que nem mesmo as Escrituras são capazes de removerem a ignorância do Jiva. Nem mesmo as Escrituras. A única coisa que remove as Escrituras é a contemplação que o Jiva vai fazer sobre as Escrituras. É um trabalho individual, pessoal. Toda essa história de que você vai para uma sanga de alguns gurus que faz transmissão de energia, Shakti, e vai abrir alguma coisa dentro da sua mente, aí vai passar um diksha ou aquilo que seja, tudo isso é conversa fiada, simplesmente para pegar dinheiro das pessoas. Ninguém ilumina ninguém. Qualquer transmissão de energia pode dar um barato, você pode curtir o barato, mas não tem nenhum poder de produzir a iluminação, porque a iluminação ou a realização só é possível através da remoção da ignorância, conceitos errados sobre a nossa natureza e a natureza da realidade. Portanto, somente a contemplação sobre o conhecimento da verdade vai resolver esse problema. E somente o estudante pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso pelo estudante. A responsabilidade toda e o crédito todo vai ao estudante. O estudante tem que ter um desejo ardente e uma vontade enorme e uma mente preparada para fazer essa contemplação. Para compreender nossa verdadeira identidade, o processo de discriminação, chamado Viveka, deve ser empregado. Viveka significa discernimento ou discriminação, ou resolver, decidir, determinar, definir. Todos nós temos essa capacidade de discriminação. A palavra discriminação, a gente tem que saber que a gente tem que esvaziar ela de qualquer conceito negativo que talvez exista no mundo ocidental. É discriminação entre o preto e o branco. É discriminação entre o pobre e o rico. Não, aqui é uma discriminação em referência àquilo que é real e daquilo que é aparentemente real. Tá? Então, se alguém tem um problema com a palavra discriminação, use, então, discernimento, ou capacidade de discernir aquilo que é eterno e real daquilo que é simplesmente um objeto de experiência. O conhecimento do ser está misturado com a ignorância do ser. Portanto, uma investigação discriminativa é necessária. Essa investigação apenas produzirá resultados bem-sucedidos se o estudante for qualificado e se ele tiver quase sempre a ajuda de um professor qualificado, porque sozinho é muito difícil interpretar devidamente as Escrituras e fazer esse trabalho, porque tem sempre um pouco de ignorância nossa que está interpretando os ensinamentos segundo o próprio condicionamento espiritual do indivíduo. Né? Uma pessoa qualificada possui as qualidades abaixo. A primeira e a mais importante e a ferramenta mais fundamental nesse processo, principalmente em estágio mais avançado desse processo de investigação, se chama Viveka, ou discriminação. O que se entende por discriminação é a discriminação entre o impermanente e o permanente. Em Vedanta, a definição de real é aquilo que é sempre presente. Porque se uma coisa existe agora, se uma coisa não existia antes, aí existe por um período de tempo e deixa de existir depois, não pode ser considerada real. Porque uma real, a definição
de realidade é alguma coisa que é sempre presente. É a discriminação entre aquilo que é sempre presente e aquilo que é temporal, que aparece e desaparece. É a convicção de que apenas o ser é permanente, apenas o sujeito absoluto é permanente. Tudo aquilo que aparece dentro do ser é temporal, é um fenômeno que vai e vem, tem um início e um fim, e, portanto, não é real. É uma projeção, naturalmente. É interessante dizer uma coisa que veio à tona no outro dia, é que é importantíssimo a gente negar a realidade a essa projeção aparente chamada universo ou mundo. Não que esse universo ou mundo seja absolutamente o não ser, como as escrituras dizem, porque o ser é não dualista. Se existe somente um ser e o ser é a não dualidade, a consciência é a não dualidade, tudo que existe, inclusive a miragem ou a projeção ou o sonho dentro do ser, só pode ser o ser. Mas o que ocorre é que o jiva, que é um objeto dentro do ser, e tem a capacidade de começar a questionar a sua experiência, de discriminar, ele quase sempre ele sofre a angústia de não saber o motivo da sua existência, o porquê da sua existência, etc, etc. Ele quer saber o que ele é, quem ele é e o propósito da sua existência. Então, ele sofre essa angústia. O jiva tem a capacidade de contemplar. Ele está em mitya, ele contempla em mitya, e é importante compreender que o primeiro estágio é aquele de negar existência ou realidade a tudo aquilo que é um fenômeno, a tudo aquilo que é um objeto. Muito embora a gente não possa completamente negar, porque no final das contas é tudo ser. Mas é indispensável, é inevitável, é imprescindível que a gente negue a existência de tudo isso. Por quê? Porque o ser se misturou com os objetos que aparecem dentro dele, se identificou com o objeto chamado corpo e a mente do jiva, principalmente o jiva humano, é o jiva que sofre mais esse fenômeno, chamado ignorância. O ser se identificou com objeto. Todos nós nos identificamos com objetos que, de qualquer modo, nos definem, mas o objeto que nos define mais do que qualquer outro é o corpo do jiva. Então, é importante que a gente comece a discriminar, separar todos esses objetos com os quais eu, o ser, me identifiquei, e são objetos limitados. É uma experiência dolorosa estar identificado com esses objetos que me limitam, que me reduzem a um fenômeno temporal. Então, é imprescindível que eu negue realidade a tudo isso, porque é tudo muito confuso. O ser se confundiu com os objetos. O único modo de resolver essa problemática, essa sobreposição, essa projeção, essa confusão, é negando a existência a todos os objetos, de modo que o ser possa ser extraído e ver, o jiva possa ver claramente. Isso é o ser e eu sou o ser. Aí depois, naturalmente, o jiva, uma vez que ele tenha resolvido a confusão, ele pode dizer, não, naturalmente, mas como eu sou tudo, eu sou inclusive a miragem, eu sou inclusive o sonho, eu sou inclusive essa projeção holográfica, porque existe somente eu. Mas é muito importante, durante o estágio de contemplação, até que a gente realize o ser, essa realização seja firme, essa constantemente discriminação, negando realidade a todo e qualquer objeto que ocorra dentro do escopo da nossa própria existência. Existe uma analogia em Índia espiritual, uma das escrituras, eu não lembro bem qual é um pássaro que tem um bico muito longo. E na Índia, as vacas e o milk as vacas são consideradas sagradas, porque o leite é considerado o néctar da verdade, o néctar da vida. Então, o leite é uma coisa incrível aqui na Índia, né?
E tem essa parábola que tem o leite se misturou com água por causa de algum problema, ou uma monçom muito forte, todo o leite se misturou com água. E eles, nesse lugar na Índia, eles tinham um certo pássaro, segundo um reinado, eu não lembro o contexto da história. Eles tinham um pássaro que era famoso, que tinha um bico muito longo, e aquele bico tinha a capacidade de extrair a água do milk, de modo a manter o milk completamente puro de novo. Então, é uma analogia interessante, porque o ser se misturou com os objetos, e agora a gente precisa exercer essa capacidade discriminativa, de modo a separar toda a água do milk, separar toda essa confusão, todos os objetos que aparecem como o ser, mas que, na verdade, limitam o ser. Discriminação é a convicção de que apenas o ser é permanente, que tudo o que é experienciado é impermanente, portanto, irreal. Pessoas atraídas pelo Vedanta frequentemente já tiveram experiências de que convenceram de que existe um algo espiritual, um algo além daquilo que elas percebem através dos órgãos dos sentidos. Mas elas estão sempre em dúvida do que o que seja, né? Essa espiritualidade, esse espírito, essa coisa que parece ser além da mente e dos órgãos sensoriais. O método fundamental para a realização do ser é a discriminação entre o que é permanente, o ser, e aquilo que não é permanente, em outras palavras, o universo, o mundo, tudo que ocorre dentro de nós como consciência pura. Tudo, o mundo inteiro é mítia, é aparentemente real, é uma projeção. Então, o resto aqui eu já falei. Mesmo que ele fosse conhecido, ainda que seja uma realidade não dualista, tudo seja o ser, esse fato é desconhecido para o estudante, aquele que ainda está sob o efeito de Maya da ignorância. Mesmo que ele fosse conhecido intelectualmente, que é o caso de muitos de nós, o indivíduo teria ainda que passar por um longo período e, por vezes, um processo difícil, né? Intenso de introspecção, de modo a separar o eu real de todas as suas formas mutantes, todos esses objetos que são constantemente se modificando, com os quais o ser se identifica. Veja bem, o ser se identifica com objetos. Em mídia não existe nada que permaneça igual de um momento ao outro. O ser identificado com objetos é uma experiência traumática, porque o objeto é constantemente em modificação, ninguém se sente seguro, somente o ser é a fonte absoluta de segurança, porque em mídia, qualquer coisa que a gente utilize para nos identificar tem um início, um meio e um fim, e a gente fica de novo perdido sem saber quem nós somos, né? Os anos vão passando, a identificação com o corpo físico é difícil de quebrar, e a gente vai vendo, parece que o que eu sou um dia será completamente exterminado, né? Eu vou existir não mais. Essa é a dor, é a angústia, é o sofrimento mais fundamental da experiência humana, é essa sensação, devido à identificação com o corpo físico, de que um dia a minha existência não existirá mais. Então, esse é um problema maior. Tudo devido a essa identificação falsa, errônea. Então, a discriminação, todos nós sabemos o que é discriminação. Todos nós temos a capacidade de discriminar, mas a coisa triste é que a nossa faculdade de discriminação está sendo utilizada de modo ignorante, de modo não sábio, né? Porque o que ocorre aqui é que o indivíduo, vocês estão vendo aí? Tá, Arlindo, tá aparecendo sim. A discriminação ocorre no intelecto. Né? A mente é aquilo que é, né? Ela sente, ela integra, ela sente, aí ela passa, ou ela como é que se diz? Eu tenho feito tantas traduções em inglês, aí eu fico todo misturado de novo, falar em português.
o intelecto submete o contato com o objeto ao intelecto. Submete, vai tomar uma decisão, né? Isso. Então, o intelecto está sempre exercendo essa função discriminativa, de determinar, decidir, entendeu? Discriminar. Mas, infelizmente, o que ocorre é que o intelecto utiliza com essa faculdade discriminativa com base aos seus desejos e aversões, a todas as suas vássanas, que dizem eu quero isso e eu não quero aquilo. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, entendeu? Isso eu desejo, isso aqui eu ódio, eu odeio, etc. Então, a nossa faculdade discriminativa está sendo operada por nossas vassanas. E as vassanas que as operam, são vassanas baseadas na ignorância da real natureza do ser. O que são essas vassanas? São os nossos desejos e aversões, que dizem para a gente, você tem que obter isso, isso, isso e aquilo, e evitar aquilo, de modo a permanecer completo, seguro e satisfeito. O único modo de obter satisfação, joia, felicidade e segurança é através de correr atrás e obter aqueles objetos que representam segurança e plenitude para nós, uma sensação de não limitação. Então, essa ignorância, essas vassanas, elas estão alimentando, né, o nosso intelecto, e o intelecto exerce sua função facultativa, mas a exerce de modo não sábio, porque ele está sendo operado por vassanas baseadas na ignorância da real identidade do ser. Isso vai dizer que todos nós temos a faculdade de discriminação desenvolvida, né, a graus diferentes. Tem pessoas mais emocionais que tendem a não submeter bem tanto as impressões obtidas através do contato com o mundo dos objetos e responde emocionalmente, né, como se bypassasse o intelecto e passasse para o ego, e o ego imediatamente, emocionalmente responde. São pessoas extremamente emocionais, compulsivamente emocionais, e que respondem de modo, né, de modo mecânico, automático, e quase sempre a vida delas é uma complicação enorme, porque é muito karma. Se você não discrimina bem, você vai criar muito karma negativo, né? Discriminação que o texto se refere é discriminar o ser, né, aqui em cima, awareness, consciência plena, ser pleno, do objeto chamado jiva. Então agora estamos dizendo que o intelecto, a mente e o ego também é um objeto, naturalmente. O jiva é um objeto. Como nós já dissemos antes, o jiva é um objeto inerte, ele aparece como senciente, porque ele empresta a consciência plena, universal e infinita. Consciência, ela empresta a consciência para a gente, nós temos o intelecto que reflete bem a consciência, aí nós aparecemos como seres sencientes e com a capacidade de discriminação, de determinação, um intelecto mais inteligente. Nós refletimos a consciência e sabemos, eu existo, né? Porque o bebezinho, quando chegam na idade de 2, 3 anos, sabe, eu existo, né? Aí se refere sempre ao corpo e ao nome, o nome e a forma. Mas quando o intelecto é mais desenvolvido, ele sabe, eu existo e eu quero saber o que eu sou. É aí que a história humana do indivíduo, né, inventa mais interessante. Um outro ponto é que essa discriminação entre o ser e os objetos que aparecem dentro do ser com os quais o ser se identifica e fica preso, enrolado,
misturado, confuso, não? E se sente limitado, essa discriminação é a discriminação mais sutil que existe. No mundo dos objetos físicos é muito mais simples discriminar porque os objetos são densos. No mundo dos objetos sutis, mentais, emocionais, é mais fácil discriminar porque você sabe discriminar entre emoções e pensamentos diversos. Você sabe quais são os pensamentos e emoções que vão produzir mais desenvolvimento espiritual e aqueles que vão produzir mais dificuldade e mais atraso, né, no progresso do indivíduo. Mas discriminar o ser das três energias, que são os blocos, né? Os blocos de fundação que constituem o Jiva, né? São essas três energias aqui. Discriminar o ser do intelecto do Jiva já é uma dificuldade enorme. Você precisa estar com uma mente tão contemplativa, tão meditativa, tão sutil e constantemente contemplando, revendo as escrituras em sua mente e de novo aplicando no dia a dia da sua vida. No meio do trabalho e tudo, você está sempre discriminando o ser do intelecto, o ser das emoções, o ser do ego, o ser dos pensamentos que ocorrem, entendeu? O ser das sensações de paz, amor, expansão de consciência, de bliss, êxtase, de samadhi, etc. Está sempre separando o ser de todos os objetos causais, sutis e físicos que ocorrem dentro do ser. Então, naturalmente, você separar, discriminar o leite da água que se misturou com o leite, é uma discriminação muito sutil que requer utilizado. O que é uma mente com a capacidade de discriminação? É uma mente com a capacidade de foco, né? O intelecto com a capacidade de permanecer focado uma certa lógica da escritura, uma certa contemplação, né? Por um período de tempo, porque se a mente é agitada e não consegue permanecer focalizada numa linha de pensamento, numa linha de análise, por mais de 10 segundos, 30 segundos, se ela começa a pular, né, de um pensamento a outro, ela não tem a capacidade de foco. Então, foco é necessário para que a mente possa fazer essa contemplação, né, a capacidade de foco. E a mente do indivíduo precisa estar livre daquelas agitações emocionais também, precisa ter uma mente muito relaxada, uma mente com a capacidade de expansão que possa sempre incluir conceitos mais elevados, mais loft, mais sutis, sempre conceitos que de repente pode fazer desabar todas as noções que você tinha de outros conceitos espirituais ou das ideias, as boas ideias com as quais você se identificou, ou a grande imagem que você tinha de você mesmo. Então, toda essa capacidade da mente de elasticidade, de abraçar conceitos elevados. Então, tudo isso compõe aquilo que é necessário para que a mente tenha essa capacidade discriminativa. A segunda qualificação, muito importante, se chama viragya. Viragya, em inglês, é traduzida como dispassion. Dispassion seria traduzida literalmente em português a não paixão. A não paixão é uma tradução estranha, mas ela é mais fiel ao que isso quer dizer. Porque no mundo ocidental a paixão é uma qualidade ou é uma propriedade da mente, é um fenômeno supervalorizado. As pessoas acham que você precisa ter muita paixão pela vida, de querer ir, conquistar, e vibrar. Mas as pessoas que têm muitas paixões, elas vivem momentos de picos altos, mas elas vivem momentos de
de queda muito grande também. Elas vão lá em cima e vão lá embaixo, vão lá em cima e vão lá embaixo, né? São essas pessoas que, momentos, são super excitadas, super felizes, e outros momentos, pum, they crash, they collapse. Então, a paixão, na verdade, não é uma qualificação, não é uma qualidade. Ela talvez seja boa em algum outro nível, né, da nossa experiência humana. Ela pode influenciar pessoas, que a paixão tem muito charme, tem muita energia, quando você é cheio de energia, de paixão pela vida, querer conseguir as coisas, ou ter sucesso, etc, etc. Mas quando você quer a sua mente preparada para fazer essa contemplação, a paixão não é legal. Você precisa desenvolver a não paixão, ou a equanimidade em relação ou em referência aos objetos do mundo. Como foi traduzido no texto aqui, o não apego. Então, a não paixão é a ausência do desejo pela apreciação dos frutos das ações de um indivíduo nesse mundo. O que está querendo dizer é que a dispassion é uma atitude derivada de uma compreensão profunda de que a gente não pode controlar o campo dos objetos, o campo dármico, e a gente desenvolve uma certa indiferença em referência aos resultados do meu karma, das minhas ações. Uma indiferença em relação às minhas situações de vida, o que a vida está apresentando para mim, o meu parábdha karma. Você vai desenvolvendo uma indiferença por motivos diferentes. Um dos motivos é porque você sabe que você está fazendo o seu melhor, mas ainda assim, o campo dármico é tão completo que ninguém sabe exatamente qual vai ser o meu próximo parábdha karma, o que a vida vai apresentar para mim, porque é uma equação muito complexa. Ninguém tem controle sobre o seu próprio destino, sobre o seu próprio parábdha karma. É impossível. Aqueles que pensam que têm controle absoluto, eles estão vivendo uma delusion, uma delusão. Né? A gente tem um controle mínimo, que é o controle de começar a colocar ações dentro do campo dármico, o campo das ações, o campo dos objetos, coloca ações que comecem a produzir vasanas baseadas no conhecimento da realidade, da realidade do ser, né? Vasanas baseadas no conhecimento do ser, ao invés de vasanas baseadas na ignorância do ser. Então, é um processo um pouco longo, requer muito estudo, muita contemplação, muita assimilação, de tal modo que você compreende como é o sistema de Ishvara, da vida, do campo dármico. Você compreende o que é karma, o que é dharma, e você começa a colocar ações em harmonia com o dharma, de tal modo que você vai produzindo vasanas que são conduzentes à sua evolução espiritual. Então, nós temos um relativo livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio de ir impactando, ou influenciando, ou modificando as nossas vasanas e desenvolvendo vasanas que são de apoio ao nosso objetivo, que é a descoberta, a realização e a retenção do conhecimento eu sou o ser. Mas, em geral, mesmo que a gente coloque ações ótimas, tanta dedicação no estudo, na contemplação, etc., etc., o sistema é tão complexo e os resultados que ocorrem para nós sempre trazem, né, são apresentados segundo o quadro completo da situação, que é o coletivo, que é a totalidade, entendeu? Não é nunca uma equação direta. Isso, em outras palavras, a gente pode fazer um trabalho enorme de espiritual, de contemplação, de reflexão, de assimilação, etc., etc., e as escrituras aqui e ali dizem, ainda assim, você tem que permanecer paciente, porque Ishvara vai facilitar a sua iluminação, que é uma palavra enganosa, a sua realização,
no momento que a sua realização seja não só de benefício a você, mas de benefício do coletivo. Porque todo o sistema de karma, fundamentalmente, é um sistema impessoal, não é nada pessoal. Aparece como pessoal porque o jiva humano se identifica, né, com seus desejos e medos. Essa identificação, essa capacidade intelectual de pensar e identificar com a mente faz com que o sistema kármico da existência apareça como pessoal. E como nós retenhamos como pessoal, a gente experiencia eles como pessoal, portanto, é importante a gente assumir nossas responsabilidades e começar a fazer esse trabalho. A primeira fase é expor à mente as escrituras, a conhecimento do que é karma, o que é dharma, o que é karma yoga, etc. E começar a preparar a mente. Karma yoga é yoga da preparação da mente. Isso pode ser feito paralelamente, contemporaneamente, com a discriminação direta entre o ser e o não ser. Então, o não apego é essa indiferença positiva, essa indiferença em relação ao resultado das minhas ações, em relação ao meu karma, ou aquilo que Ishvara manda para mim, o sistema manda para mim, eu recebo sempre como se fosse prasad, como se fosse uma dádiva, como se fosse um presente, né, de Deus. Então, essa atitude é importante. Então, essa indiferença, né, essa equanimidade em relação aos objetos que a vida nos apresenta, é uma indiferença, mas é muito diferente do que uma indiferença do tipo, a mim não interessa mais nada, não é uma depressão, não é uma preguiça, não é uma apatia, é uma indiferença positiva, é uma indiferença que diz, tudo vai bem, tudo é ok, tudo é ótimo, tudo é legal, perfeito, all is good. Não é uma indiferença do tipo assim, fuck it, não, I don't care, não me interessa mais nada, não, é uma indiferença assim, ok, Ishvara, aquilo que vem, eu recebo com gratidão, eu sei que se está ocorrendo isso para mim, se esse é o meu Prarabdha Karma, ele é perfeitamente em harmonia, perfeitamente desenhado, né? É a minha conta kármica, é meu. E tem o objetivo de propiciar algumas aprendizagens que venham a produzir ou acelerar o meu processo de evolução. Essa qualificação da não paixão, ou não apego, ou dispassion, ela basicamente exclui 90% das pessoas no mundo espiritual. Por quê? Porque as pessoas só querem colocar uma ação porque elas são apegadas ao resultado das ações. Você diz para a pessoa, você vem, vai estudar Vedanta, vai contemplar, é um trabalho que é um trabalho introspectivo profundo e vai dar resultado, mas não necessariamente nessa vida, porque não depende só de você, porque você não tem total controle sobre o resultado das suas ações. Aí o Jiva vai dizer assim, mas então eu prefiro viver como um sansari. Eu vou ficar correndo atrás de objetos materiais, objetos do mundo mental, espiritual, psicológico, etc. Porque se eu não tenho controle sobre o resultado de minhas ações, eu não vou ficar colocando essas ações altamente, né, sutis, que requerem tão mais esforço intelectual de contemplar, discriminar, discernir, e constantemente assimilando, refletindo. Tanta disciplina e vigilância, se eu não tenho controle sobre o resultado, esse é o ponto. Essa discriminação exclui a maior parte dos indivíduos no mundo espiritual, porque ninguém quer colocar uma ação a menos que ele saiba que ele tem controle sobre o resultado. Porque todo mundo só coloca uma ação porque ele quer ou ela quer o fruto do resultado daquelas ações. Mas é importante compreender, na medida que a gente vai ficando mais maduro, que ninguém tem controle sobre os resultados. A gente pode impactar, a gente tem uma influência. A gente pode impactar o nosso destino, o nosso futuro, a gente pode influenciar, mas ainda assim, o resultado de nossas ações é sempre
nas mãos de Ishvara. Ishvara não é um cara lá em cima, com a barba grande, entendeu? Tomando nota de todo o karma nosso para ver quem que precisa de ser punido e quem que precisa de ser representado. Ishvara é a existência, ele é a inteligência que produz e a matéria-prima que produz, as leis que governam, ele é a totalidade. Pum, esse organismo vivo, essa miragem, essa projeção profundamente, inteiramente, absolutamente feita de conhecimento e inteligência. É tudo tão perfeito que nada escapa essa precisão. Ele é aquele que consenha os nossos destinos. Ele, a gente chama de ele porque a gente tem essa tendência romântica de ter uma atitude de devoção e agradecimento e gratidão a Ishvara pela oportunidade de ser aqui. Mas Ishvara não é um jiva gigante, é importante a gente compreender isso. Não é um super jiva. Um buscador da liberação, no entanto, compreendeu e aceitou o fato doloroso de que os resultados de uma ação não irão apagar ou remover permanentemente o senso de limitação e inadequação, incompletude, etc. Por quê? Porque todos esses resultados são limitados pelo tempo. Todas as nossas ações são limitadas pelo tempo e todos os resultados são limitados pelo tempo. A gente já falou isso, que toda e qualquer ação espiritual vai produzir um resultado e esse resultado vai ser limitado pelo tempo. Vai ser uma experiência, um fenômeno, e esse fenômeno vai ter um início, um meio, enfim. Qualquer coisa que possa ser o resultado de uma ação será limitado pelo tempo. Somente a assimilação daquilo que sempre existiu, sempre foi presente, que é a sua existência, consciência pura e ilimitada, sempre presente, a sua real natureza e identidade, somente aquilo não é limitado pelo tempo. Naturalmente, aquilo que nós somos não pode ser produzido por uma ação, pode ser produzido somente através da remoção dessa ignorância eterna chamada Maya, que influencia a experiência de todos nós. E, para isso, a mente do Jiva precisa contemplar, analisar. A terceira nessa lista de qualificações é o controle da mente e o controle dos sentidos. O controle da mente é sama e o controle dos sentidos é edama. Quase todos nós já ouvimos falar do controle da mente e quase todos nós iniciamos esse processo, principalmente no Ocidente, esse processo espiritual, através daquilo que a gente chama de meditação. Meditação no Ocidente nada mais é, no mundo da yoga também, mas existem níveis e níveis e níveis de meditação. A meditação no Ocidente, para o indivíduo, o jiva ocidental, iniciando esse processo espiritual, é um esforço que ele faz de reduzir o estresse mental, o estresse físico-mental. Ele vai adotar algumas técnicas diferentes, de tal forma a controlar a mente, impedir que ela permaneça pulando de um pensamento ao outro, vítima de todos esses pensamentos, às vezes de modo até mesmo violento, focando a mente num ponto de referência único e ficar lá como se tivesse uma espingarda voltada para a mente e diz, você não sai daí, senão eu te disparo, né? Então, existem práticas que são práticas muito, que depende do willpower, que é a força de vontade. Você precisa de ter uma força de vontade enorme para conseguir controlar a mente de modo direto assim. Existem mantras, existem técnicas mais diversas que vai acalmando a mente. Se controla a mente através de controlar a prana, né? A prana é a respiração, é o ar vital, a energia vital, né? Essa prana, ela é associada, é conectada com a mente diretamente. Só quando a prana é muito agitada, a mente é mais agitada. Uma mente agitada, ela ofre uma experiência de desconforto, de aflição, insatisfação. Então, se você observa a prana, você sabe que
quando a sua respiração ela fica calma, calma, calma e muito superficial, a mente fica também muito calma. E para quem meditou muito, eu passei por essa experiência antes de conhecer e saber o que estava ocorrendo comigo. Quando você vai em situações de meditação mais profundo, a respiração para completamente, entendeu? E a mente para completamente. Então, existe uma associação, você pode tentar controlar a mente através de controle da respiração, do ar vital. Então, tudo isso são modos de tentar controlar a mente, mas modos que não envolvem a compreensão do que seja a mente, compreensão da funcionalidade da mente, e o porquê que a mente pula daqui para ali, etc, etc. Nós, do Vedanta, nós dizemos que o controle da mente ela pode ser feita através de uma imposição, mas o real controle da mente deve ser feito através do conhecimento, através da compreensão, através de um princípio superior. A mente precisa ser subordinada a um princípio superior, entendeu? A mente é operada, está subordinada à ignorância, agora ela precisa ser subordinada aos conhecimentos da verdade. As escrituras. As escrituras é o símbolo mais profundo do ser absoluto. Foi revelada pelo ser, Ishvara, né? O Self revelou as escrituras, e as escrituras são o símbolo mais importante do ser. Você sabe que o ser não pode ser simbolizado, não pode ser objetivado e experienciado e conhecido diretamente. Quando nós contemplamos no ser, a gente contempla em símbolos do ser. E as escrituras do Upanishad são os símbolos mais precisos do ser. Por quê? Porque tem o poder, o potencial de revelar o ser. Então, quando a gente submete a mente a esse princípio superior, a mente naturalmente se acalma. Ela se acalma porque aquelas energias que agitam a mente são todas elas baseadas naqueles pensamentos, naquelas vasanas que dizem você precisa disso, você precisa daquilo, vai e consegue isso, me dê aquilo, aquela aflição de imaginar que você é a construção corpo-mente e que você precisa de uma infinidade de coisas, circunstâncias, situações de vida, antes de se sentir seguro, completo, pleno, satisfeito, feliz, etc. Então, essa ignorância é que agita a mente. A gente precisa do antídoto, né, contra a ignorância, que é o conhecimento, knowledge, e esse conhecimento tem a capacidade de neutralizar a ignorância de tal modo que a mente permaneça subordinada a esse princípio superior, que é o conhecimento da verdade. A mente só pode ser controlada efetivamente através de knowledge, através de conhecimento, sabedoria. Quando a gente controla a mente através de essas práticas que não envolvem a compreensão, o conhecimento, no momento que a gente suspende aquelas práticas, a mente se modifica novamente, as três energias, os rajas e tamas, elas estão anestesiadas por um período de tempo durante a meditação. No momento que a gente suspende, elas começam a vibrar, é quando a gente vê, a mente começa a modificar. Eu sei isso de experiência própria. Eu fiquei tão cansado que um dia eu chutei o balde, eu disse assim, não vou meditar nunca mais. Porque é frustrante. Você quer controlar a mente, entendeu? Através do willpower, através da força, né, de determinação, mas a mente se modifica. A única coisa que pode realmente controlar a mente é esse princípio superior, que é o conhecimento da real natureza do Jiva como ser sempre livre, aquele que não precisa de ficar aflito com nada, porque nada pode afetar ele, nada pode subtrair ou adicionar nada a ele. Esse é o resultado final dessa assimilação do autoconhecimento. Essa terceira qualidade. A quarta qualidade observada entre pessoas que reconhecem o ser é a observação rigorosa da sua obrigação, o parama, é a compreensão daquilo que seja o meu dharma, né?
Uma outra coisa que antes nós falamos sobre o controle da mente. Só um minutinho. Onde é que está? Antes nós falávamos sobre o controle da mente. Quando nós estamos aqui vivendo, né, no nosso estado de acordado, nós estamos em contato com o mundo dos objetos. Está todo mundo vendo o screen? Tá aparecendo. Nós estamos em contato com o mundo aqui, tá? Os objetos, they are hitting us, estão nos atropelando, um depois do outro, pá. Então, nesse processo aqui, nós temos que assimilar, integrar todos esses objetos, né? Compreender, questionar ele e submeter ao intelecto e oferecer uma resposta adequada, de modo que a gente, o fazedor da ação, o executor da ação, responda para o estímulo do meio ambiente, né? Isso aqui é um mecanismo muito veloz. Tudo em segundos ocorre isso. Então, nós estamos dando essa resposta ao meio ambiente e, muitas vezes, tem coisas que ocorrem aqui. Tudo que ocorre aqui, a resposta que ocorre da gente aqui, quase sempre é condicionada do material, que é a nossa memória mais abundante, é toda ela depositada aqui no nosso corpo subconsciente. Ocorre alguma coisa, imediatamente o corpo causal fornece um material que no passado funcionou para lidar com esse tipo de objeto. Então, imediatamente nós temos uma vássana que aparece aqui como uma ideia, uma noção, um pensamento. E nós temos que responder. Às vezes o estímulo é tão forte que a gente não tem nem muito tempo para isso. Imediatamente a gente quer responder. Um exemplo mais típico é alguém diz alguma coisa insultante para a gente, alguma coisa ocorre, e imediatamente a gente quer revidar, a gente quer contra-atacar, né? Ou às vezes a gente está tranquilo, sem contato com ninguém, aparece um pensamento em nossa mente que é um pensamento negativo, ruim, um pensamento que nos torturou por tanto tempo, né? E é um pensamento que diz assim, não, você tem que pegar o telefone e ligar para aquela pessoa, porque isso ocorreu 3 anos atrás, mas eu ainda estou aqui engasgado, eu vou dizer uns desaforos para aquela pessoa. Então, sempre que ocorre uma situação desse modo, a mente, o pensamento a mente está disturbada, a gente tenta controlar a mente, e às vezes é difícil. Se a gente não consegue controlar a mente por um período de tempo, a mente fica agitada, mas é muito importante que a gente controle os nossos instrumentos sensoriais, tá? A gente vai ter que ficar de olho para não externalizar ou não colocar no campo uma ação, ou física ou verbal. Você pode estar puto da vida, indignado, você quer dizer desaforo, isso e aquilo. Aí você tenta, se você não controla a mente, tenta pelo menos controlar os órgãos sensoriais, os instrumentos sensoriais de ações e os instrumentos sensoriais de percepção. Tá? Porque pode ser uma vazana que diz assim, eu quero fumar um baseado hoje, eu quero fumar um baseado antes da aula de Vedanta. Aí o intelecto diz, não funciona legal, você já experimentou, de repente você fuma e depois a mente fica tamásica, você fica lá, né, meio besteirão, etc. Não fuma. Então você está lidando com isso e você sabe que o baseado está ali na gaveta. Ou qualquer outro exemplo, uma torta de chocolate que você sabe que faz muito mal para o seu colesterol, entendeu? Então, você está lidando com a mente está toda agitada, mas você tem que colocar um sistema de defesa aqui e controlar os sensos, os órgãos sensoriais, o instrumento sensorial. Entendeu? Você tem que fazer de tudo para aquela torta de chocolate não aparecer na sua boca, fazer de tudo para aquele baseado não apareça também na sua boca. Qualquer que seja o exemplo, a gente controla os nossos órgãos de ação e os nossos órgãos de percepção. A primeira barreira é controlar a mente. Se a mente fica um pouco descontrolada, a gente tenta controlar os órgãos de ação e de percepção. Se chama edama. Uma outra qualificação é a observação rigorosa. É a observação rigorosa
da nossa obrigação. A obrigação é um princípio mais alto do que a ação motivada por desejo, né? Existem parábolas lindas nas Escrituras que descrevem a situação de pessoas altamente dármicas e constantemente sacrificam os seus desejos e medos. E no altar, na linguagem poética, eu gosto de dizer, no altar do Dharma, porque eles vão seguir um princípio mais elevado, é o princípio daquilo que é correto, daquilo que é justo. O Dharma é um princípio bem definido como o valor mais valorizado universalmente, aquele valor que é universal, que funciona a todo mundo. Esse valor universal é a representação mais importante do Dharma, e a gente precisa de agir sempre em função do Dharma, do que em função do que eu quero a todo custo ou daquilo que eu quero evitar a todo custo. Mesmo que doa o que doer, é muito mais producente para nós, para a nossa evolução, seguir o Dharma, mesmo que a gente tenha que sofrer um pouco, do que evitar o Dharma e quebrar as regras do Dharma, né? Existe um valor mais universal que existe, é o valor of no injury. No injury é aquele de não fazer mal, não danejar ninguém, não danificar ninguém, não ser violento a ninguém, não fazer mal a ninguém. Tá? Por quê? Todo mundo, todos os seres vivos no planeta têm um valor pela não injury, não violência, não ser feito mal. Ninguém quer ser machucado, feito mal, injured. Entendeu? Então, esse é um valor que é um valor comum a todos. O Dharma são uma composição de valores que são universais, que precisam ser respeitados. A gente realmente quer uma mente contemplativa e preparada para a discriminação. Quando alguém cumpre o seu dever, e esse Dharma inclui o Dharma do indivíduo também, né? Existem valores universais que precisam ser respeitados e o indivíduo deve respeitar o seu próprio Dharma, a sua própria natureza como indivíduo, a sua natureza secundária, né, aparente. O Dharma do indivíduo se chama Swadharma, o Dharma do indivíduo. A gente não pode violentar o nosso Dharma. Um exemplo muito simples e típico é se você tem se o seu Dharma, se a sua natureza é aquela de um artista, mas por questões circunstanciais você vai trabalhar num supermercado ou você vai trabalhar num açougue ou vai trabalhar como engenheiro ou alguma coisa, você vai estar violando o seu Dharma, entendeu? O seu Dharma, você vai estar constantemente em conflito e fica muito mais difícil de resolver a mente e pacificar a mente. Porque constantemente você está fazendo alguma coisa que é contrária à sua natureza aparente, sua natureza secundária como jiva. Uma outra qualidade observada entre essas pessoas que realizam o ser se chama de tiksha, que é a tolerância, ou forbearance, é a capacidade de sofrer alguns momentos de desconforto e desprazer, sem ficar chorando e resmungando, culpando os outros, apontando o dedo para os outros, ou xingando Deus, etc. Você sofre aquelas pequenas desconfortos, sofrimentos físicos e mentais da vida com elegância, entendeu? E toda vez que a gente é apresentado com circunstâncias desfavoráveis na vida, circunstâncias adversas, se a gente perde a nossa elegância e começa a mente fica completamente estabilizada. Então, essa capacidade de suportar a adversidade, suportar aquilo que não é agradável, entendeu? É uma das características, se chama de tiksha, forbearance, a capacidade de
Entendeu? Eu vou ao dentista, ok, o dentista quer me dar anestesia, eu odeio anestesia, estou indo no dentista aqui porque é muito barato na Índia. Eu vou lá, eu disse, não, eu seguro a onda, não gosto de injeção, isso aqui, pá, vai lá, faz tudo. Então, essa capacidade de suportar a dor, o desconforto, e etc., é importantíssimo, porque senão a mente, ela se modifica e ela perde a capacidade contemplativa toda vez que ela se defronta com circunstâncias adversas. Arlindo, Sim? já foi Sim. 1 hora de aula. Você mais um pouco ou vai abrir para pergunta? Não, agora eu vou acelerar, semana que vem eu volto um pouco mais nas coisas e a gente abre já. Tá Uma bom. outra qualificação muito importante se chama Shraddha. Shraddha é confiança. A palavra fé que aparece no texto é um pouco perigosa, porque quase todo mundo tem aquela conotação de fé com fé às estruturas religiosas, que é uma fé cega, uma fé que você tem que dizer, não, eu acredito em Deus e eu sei que eu tenho que seguir aquilo que o Testamento diz, senão eu vou para o inferno e eu quero um lugarzinho no paraíso, etc. Então, eu tenho fé que Jesus vai me salvar. Toda essa fé cega, essa fé que não é baseada na compreensão, entendeu? Não, a nossa fé aí não é a fé, é uma confiança, a confiança de que as Escrituras talvez estejam dizendo a verdade, as Escrituras talvez realmente tenham o potencial, a capacidade de resolver esse problema, de libertar o indivíduo dessa problemática humana, que é o sofrimento existencial, psicológico. Então, a menos que essa fé seja colocada nas Escrituras, nada é possível. Muitas pessoas, muitos vedantinos, tendem a dizer, e eu sou um deles, que a fé é uma das qualificações mais importantes. Porque se a gente não tem fé nas Escrituras, nada é possível. Mas é importante compreender que a fé que as Escrituras se referem é uma fé provisória, é uma confiança provisória. As Escrituras dizem, confie nas Escrituras por um período de tempo, até que você concluda um período de contemplação e investigação, e depois você olha e vê, agora eu tenho meus olhos estão mais abertos, porque eu contemplei a lógica das Escrituras, assimilei alguma coisa, e eu estou vendo o benefício, eu estou vendo o quanto é libertador esse conhecimento. Né? Funciona, está funcionando para mim. Então, é uma fé, é uma confiança que ela dependente, pendendo o resultado da sua investigação por um período de tempo. Não é uma fé cega, não é uma fé para sempre, é uma fé por um período de tempo, uma confiança, até que você possa, tendo submetido a sua mente às Escrituras, contemplado e assimilado, você pode dizer se as Escrituras, os ensinamentos dos Upanishads, eles têm um valor para você ou não. A outra qualificação é uma mente focada, eu mencionei um pouco antes, né? Samadhana, a capacidade de permanecer focado num ponto, né? Numa contemplação, numa linha de contemplação, por um período de tempo, num tópico determinado. Todos nós possuímos a habilidade de concentrar em coisas que particularmente nós amamos. O exemplo mais típico é quando a gente se apaixona por aquela pessoa, a gente é jovem, a gente é imaturo, a gente fica obcecado pelo outro e a gente não tem nenhuma dificuldade de focalizar no outro. Eu lembro bem, meu primeiro amor, eu permanecia focalizado naquele amor, né, o tempo todo. Então, quando a gente deseja uma coisa muito, quer muito uma coisa, naturalmente, a gente permanece focado. Por quê? Porque existe um desejo forte, por trás de um desejo tem sempre um valor, você tem um valor por esse objeto, que é o outro, que vai me fornecer intimidade, amor, carinho, sexo, etc, etc. Então, nós temos um valor pelo outro, bateu a química do amor e a gente quer isso, portanto, a gente consegue
permanecer focalizado no outro, sem nenhum esforço. Isso para dizer que essa capacidade de foco em referência às escrituras, a lógica das escrituras, requer um desenvolvimento de valor pelas escrituras. A gente tem que assimilar, compreender que funciona, desenvolve um valor e esse valor vai crescendo, crescendo. Quanto mais cresce o valor que a gente tem pela prática, pelas escrituras, mais a nossa mente fica focada nas escrituras de um modo menos e menos sem esforço, sem disciplina. Vai ficando mais natural, vai ficando mais e mais atraído pelas escrituras, do mesmo modo que a gente era atraído pelaquela pessoa que era o nosso primeiro amor. A última, mais importante, talvez, qualificação é chamada mumukshutva. Mumukshutva é o desejo ardente pela liberação. Esse desejo ardente é o mais importante, porque sem ele, a mente pode ter todos as outras qualificações bem desenvolvidas, mas ela não é interessada na libertação, ela não é interessada em moksha. Existem muitas pessoas no mundo, no samsara, com a mente com todas essas características, mas elas ainda assim elas estão interessadas em análise científica, descobertas no campo científico, análises filosóficas e intelectuais. A paixão delas ainda é por um objeto fora do ser, entendeu? Ainda é uma forma de extrovertimento, mas mentes altamente qualificadas, mentes satíricas, mas elas não têm um desejo pela libertação. Esse desejo pela libertação ardente é muito importante, é fundamental, e quando esse desejo pela libertação é presente, as outras qualificações se desenvolvem rapidamente. Naturalmente, a gente só tem esse desejo quando a gente really compreende, quando a gente compreende o valor desse desejo. Ninguém deseja nada menos que a gente compreenda os benefícios e o valor, né, daquele objeto de desejo. A realização eu sou o ser não é um objeto de desejo, mas é um conhecimento que revela a nossa real identidade, e o ser é a única fonte de prazer, de joia, de satisfação, de segurança, de plenitude, de amor, de paz, etc, etc. Quando a gente tem isso claro, aí esse desejo pelo ser vai consumindo todos os outros desejos, até que esse desejo vira um desejo ardente, mas desejo sempre presente, sempre no fundo da sua mente, no background, né? Sempre operando em você. Eu quero a libertação, eu quero essa realização. O desejo ardente pela libertação significa que a pessoa descarta a possibilidade de que qualquer coisa possa ocorrer na vida que possa produzir a famosa satisfação permanente, a felicidade permanente, a paz permanente. Não existe nenhum objeto de experiência que possa resolver esse problema. Como resultado, todo desejo que anteriormente foi direcionado para o mundo dos objetos fica direcionado para a busca do ser. No início é um pouco preocupante, porque assim, mas se eu começo a me abandonar todo esse desejo por objetos de segurança, etc, etc, de repente eu posso, né, não ter dinheiro para pagar o aluguel, ou perder o emprego, porque eu estou só pensando na espiritualidade. Algumas pessoas me falam disso, né? Eu estou tão obcecado por isso que, de repente, eu estou negligenciando a minha vida prática. Conheço diversas pessoas que já me disseram isso e eu passei por isso também. Mas não tenho que se preocupar, porque quando a gente valoriza moksha, a libertação, a gente sabe que vale a pena arriscar um pouco disso e aquilo, e a gente naturalmente tem a coragem necessária para ir simplificando a nossa vida e liberando mais tempo e energia para essa contemplação que vai consumindo todos os outros desejos. Até que o desejo é tão ardente, é isso que produz a realização final, esse desejo ardente, quando você está pronto. No meu caso, eu era pronto para dar a minha vida. Eu só tinha, no final, uma prece que eu dizia, Shwara, leva esse corpo físico, entendeu? Mas revela a sua face para mim. Eu preciso saber que eu sou você, e isso eu sei que só pode ocorrer através da sua graça, e eu estou disposto a pagar o preço
do meu corpo, da minha vida. Leva esse corpo, mas revela a sua face para mim. Então, esse é um desejo ardente. Ok, semana que vem a gente pode repassar um pouco mais detalhe e a gente abre agora para perguntas e respostas, se possível, mais ou menos em referência a isso. Se não, tudo bem também. Então tá, gente, vou abrir para pergunta. Quem não quiser usar o microfone, usa o chat. Bom, vou começar comigo, né, senhor de praxe. Assim, deixa eu ver se tá correto o entendimento, Arlindo. Vai sair meio bagunçado aqui. Então, a consciência, ela não pode ser outra coisa que não ela mesma, né? A consciência não se transforma em nenhuma outra coisa. Consciência é consciência. Tudo é a consciência. Satya e Mithya são a consciência. São as duas realidades da mesma realidade. Tá. Então, se ela não pode se transformar em outra coisa, se ela é sempre o que ela é, então, a consciência é o Jiva, ou melhor, o Jiva é a consciência. Fundamentalmente. Só que o Jiva é entendido, né? Enquanto esse agregado corpo-mente, ele é um instrumento, ele é um objeto de experiência. Então, quando a gente fala assim, que o Jiva tem a capacidade de contemplar, na realidade, eu posso dizer que é a consciência contemplando através do instrumento Jiva. Estaria correto até aí? É correto. A consciência, aparentemente, nessa projeção holográfica, nessa miragem, nesse sonho, ela é nessa realidade aparente, a consciência, aparentemente, ela sofre a influência de Maya e ela produz todos esses objetos, entre eles jivas. Jivas não são somente os jivas humanos. Ela projeta tudo isso e ela, porque o Maya está operando, ela se identifica com objetos. E o objeto que ela se identifica mais do que qualquer outra coisa é o jiva humano, porque o jiva humano tem esse intelecto com a capacidade de autorreflexão, de autoconsciência, que diz, eu existo, eu sei que eu existo, eu quero saber o que eu sou aqui. Quem sou eu, né? Então, ela se limita através dessa identificação com a construção do jiva. O que é o jiva? É importante compreender o que seja o jiva. O jiva, ele é composto através do... Um minutinho. Não estou achando aonde. Ok. O jiva, a gente sempre associa o conceito do jiva ao corpo sutil, à mente do jiva. Mas, naturalmente, você sabe que o jiva ele é identificado não só com as suas noções, as suas ideias, esses objetos mais sutis, mas o jiva é um fenômeno que a consciência se identificou até mesmo com o corpo físico. No mundo espiritual, muitas pessoas dizem, eu sei que eu não sou o corpo. Aí dentro você pode dizer para ela, ok, então vai e contempla sobre a sua morte e vê se você é realmente tão livre do seu corpo, entendeu? Todo mundo tem medo da morte porque todo mundo é identificado com o corpo físico também. Mas, fundamentalmente, nós somos identificados com as nossas noções mais do que qualquer outra coisa. Então, o jiva é um objeto projetado por Maya, com os quais a consciência plena se identifica, ok? E esse jiva, humano principalmente, tem um corpo sutil com uma predominância de Sattva Guna que permite a consciência plena refletir no intelecto e perceber o seu meio ambiente de modo inteligente. Entendeu? De modo inteligente. Agora, o que é o jiva? A gente já definiu que o jiva é uma construção. E toda construção abaixo da linha de Maya é inerte. Isso é um corpo feito de elementos materiais físicos, esse é um corpo feito de elementos
mais sutis, né, mentais, emocionais, e aqui é o elementos subconscientes ou causais. Mas tudo isso é energia, energia e matéria é a mesma coisa, tá? Mas toda a matéria é sempre inerte. A consciência existe aqui. E você vê que a consciência aparece aqui. Na verdade, a consciência existe aqui, a consciência existe aqui no corpo causal, mas fundamentalmente é importante a gente saber que existe aqui e existe aqui. Essa consciência, ela reflete nesse corpo sutil do Jiva, que tem uma predominância de Sattva, e permite ao Jiva humano de refletir a consciência e aparecer como um fenômeno, um indivíduo autoconsciente. Aí as escrituras dizem, ok, tudo bem, a gente pensa que nós somos sencientes, que a gente tem luz própria, do mesmo modo que a gente pensa que a Lua tem luz própria, né? No início a gente pensava, a Lua tem luz própria. Mas, na verdade, o indivíduo, o Jiva, não tem luz própria. A luz é a luz da consciência que reflete nele. Okay? Ele é um aparato refletor. Ele tem tanto Sattvaguna que permite a ele refletir e desenvolver autoconsciência, essa sensação de que eu existo, eu sei que eu existo, e eu começo a querer compreender o meu meio ambiente e desenvolvendo todas essas vasanas daquilo que eu gosto e quero e daquilo que eu não gosto e não quero. O Jiva não é o corpo físico, o Jiva não é o corpo sutil, porque o corpo sutil é feito de matéria sutil, e matéria é fundamentalmente sempre inerte. Tá? O Jiva não é o corpo causal. O Jiva que aparece aqui, o Om, que é o símbolo do ser, o Jiva é o ser. Mas o que é o Jiva? O Jiva não é o pensamento, o Jiva não é a discriminação, o Jiva é alguma coisa mais sutil do que esses 3 centros do corpo sutil, porque ele, na verdade, é o reflexo da consciência. É a consciência refletida no corpo sutil. O corpo sutil é matéria inerte, mas o Jiva é o reflexo da luz da consciência. Por isso, quando você sabe quem você é, você diz, eu sou a luz da consciência. O Jiva é o reflexo da luz, e o reflexo da luz não é o aparato sutil que é simplesmente constituído de matéria inerte, sem luz própria. O Jiva diz, eu sou a luz, porque o Jiva é o reflexo da luz. E o reflexo da luz, fundamentalmente, é a luz, porque ambos são feitos do mesmo princípio, que é raios de luz. A luz é a luz. Tá? O raio de luz, quando bate na Lua e reflete, ele aparece como luminosidade. A luminosidade do Sol refletido na Lua não é fundamentalmente diferente da luminosidade do Sol de manhã cedo, quando ele começa a aparecer no nosso, como é que se diz? No pôr do Sol. Né? Quando ele começa a aparecer um pouco de luz, ou a luz da Lua, é a mesma luz. Uma era refletida e essa é a luz direta. Ok? O Jiva, quando ele se toca que ele é a luz da consciência, ele sabe que ele não é nenhum dos 3 corpos. Ele é a luz e ele compartilha a mesma essência fundamental do ser, que é a consciência plena. Entendeu? Então, essa linguagem, em termos de um Jiva, é o ser, mas é um instrumento do ser, é uma linguagem válida. Entendeu? É um instrumento no sentido de que o ser vai operar nesse campo de objetos, campo de ação, e ele precisa de entidades experienciadoras. O ser não é uma entidade experienciadora. O ser é aquele princípio que vivifica, dá sentiência e anima todos os objetos sencientes. Os objetos sencientes são aqueles que têm um corpo sutil constituído com uma predominância de Sattvaguna, que produzem essa famosa sensação de autoconsciência. Eu existo, eu sou e eu sei que eu sou. Então, o ser, ele, o Jiva, fundamentalmente, são a mesma coisa. Esse conhecimento, ele só
é possível através da remoção de todas as noções que estão impregnadas na mente do Jiva, profundamente arraigadas, que dizem que ele é a construção corpo-mente. O Jiva não é a construção corpo-mente, o Jiva é a luz da consciência, e a remoção dessas noções produz essa revelação de que, eu sei, eu sou a luz da consciência. Né? Quando alguém te perguntar a você, Wanda, diz assim, você, quando é que você vai iluminar? Você pode dizer assim, eu não vou iluminar nunca, porque eu sou a luz que ilumina, entendeu? Eu sou a luz que ilumina, eu sou o princípio que ilumina, eu sou o princípio que dá a impressão às pessoas que elas são iluminadas ou apagadas. Mas, na verdade, eu ilumino tudo, e todos são iluminados por mim. Nós iluminamos, eu, você, existe só um ser. Você ilumina tudo, entendeu? É tudo uma questão de saber quem você é, definir a sua identidade e ser 100% convencida daquilo que você é. Esse princípio que utiliza todas essas construções, todos esses instrumentos de experiência. O Jiva é um instrumento, é uma entidade experienciadora. A consciência experiencia somente através dos Jivas. Existem analogias que dizem que esse é um jogo que a consciência plena ela ficou completamente entediada, anoiada, né, cansada de viver na não dualidade, porque existe somente ela, não existe nada além dela. Ela é a luz, é a plenitude, a satisfação total, mas não existe nada, existe somente eu mesmo. Ela cansou daquela monotonia de bliss constante, de plenitude constante, e diz, não, eu vou fazer alguma coisa ocorrer dentro de mim e vou criar a dualidade. Então, a primeira coisa que ela produz é Maya, que é a primeira dualidade na existência, no ser. É o ser e Maya. Quando Maya aparece, imediatamente aparece Sattva. É o conhecimento, é a energia que contém toda a inteligência e o conhecimento. Aí depois de Sattva aparece Rajas, que é a energia de desejo, de ação, atividade. E depois Tama, a energia que solidifica, que cria os objetos físicos. Né? Então, quando Maya opera, o ser projeta esse universo de objetos, entre eles os Jivas, e ele precisa de entidades experienciadoras de modo a jogar no seu mundo, que é o famoso Lila, o conceito do Lila. Né? Ele cansou daquela monotonia, criou, projetou com Maya, e depois ele ficou jogando no Lila, como se ele tivesse esquecido que ele é o ser, e agora ele está buscando o ser, muito embora ele seja o ser. O famoso jogo de esconde-esconde, né? O ser está escondido através de todos os objetos, por trás de todos os objetos com os quais ele se identifica, e agora ele está tentando, né? A Wanda, que é o ser, está tentando sair daquele jogo e realizar, não, eu sou o ser, tudo isso está ocorrendo dentro de mim, entendeu? Eu sou livre, eu sempre estive fora, eu sempre estive permeando tudo, penetrando tudo, sustentando tudo, reciclando tudo, criando tudo. Né? Então, esse conhecimento é que a gente chama de libertação ou moksha. Então, respondeu, quero continuar nela ainda. Então, o Jiva, quando a gente fala do Jiva, só um minuto, pega essa bola aqui e leva para lá, pode fazer barulho. Eu estou falando, então, dessa função do intelecto aí, né? O Jiva é esse que tem consciência de tudo que aparece nele, né? É a entidade experienciadora. É aquele que consegue objetivar o mundo dos objetos. Esse é o mundo dualístico. O mundo dualístico é um mundo onde a dualidade aparece. A dualidade fundamental é o objeto e o sujeito. E o sujeito aparece como o Jiva humano. Aparece também como as formigas, porque elas se referem ao seu meio ambiente, sabendo que os outros objetos são alguma coisa outra que ela mesma, né? Todos os insetos sabem que existem outras coisas. Nós somos mais inteligentes
Então, nós somos um jiva com a capacidade de perceber o nosso meio ambiente e saber que existe eu e existe uma infinidade de objetos. Essa é a dualidade fundamental. É o pseudo, é o sujeito, que na verdade é o ser, mas aparece como jiva, porque o jiva pensa que ele possua a luz própria, é o sujeito e todos os objetos que aparecem para a Wanda. Né? Então, esse é o intelecto da Wanda, esse é o corpo sutil da Wanda, é o sujeito. É plantado no corpo físico dela, é o sujeito e o resto são os objetos. Tá, e aí, nesse sentido, então, eu sou o ser observando, tendo consciência de como, por exemplo, sattva, rajas, tamas, o corpo sutil, o corpo grosseiro, como é que tudo isso está experienciando, como é que tudo isso está atuando, né? Tudo isso são objetos aparecendo para mim. Então, eu, o ser, na consciência do corpo, eu sou a consciência de tudo que está acontecendo nesse campo, todas as experiências, os sentidos, as sensações. A consciência, só para corrigir você aqui e ali, eu tenho que corrigir. A consciência do corpo, não, a consciência não existe no corpo. O corpo existe dentro da consciência, tá? O corpo existe dentro da mente. A mente existe dentro da consciência, tá? Ok. Tá, então, eu quis dizer o corpo, a consciência do corpo no sentido assim, de saber o que está se passando com esse corpo, o que ele está experienciando agora. Sim. Esse corpo, ele é mais um objeto aparecendo para mim agora, assim como esse computador, esse ambiente, os sons. O corpo, ele aparece como um objeto para mim agora, mas é um objeto te ouvindo, ó. Que, em relação com outros objetos, né, tocar a mesa, né, o clima do ambiente, se está frio, se está calor, ele vai me dando sensações também. É a consciência do corpo enquanto objeto. Sim. Assim como a consciência da mesa sim. Enquanto objeto, da cadeira enquanto sim, objeto. Sim. Entendi. Qual é a sua pergunta? Então, que esse objeto, o corpo, ele está muito próximo das experiências que a consciência, na forma de jiva, refletindo jiva, tem consciência, está consciente. E acho que daí um pouco das confusões, né? A identificação mais primária da consciência é com o corpo físico. Né? Isso. O corpo físico é aquilo que cria essa ilusão de que existe espaço e tempo. Porque sim. Espaço e tempo é um produto da identificação com um objeto que imediatamente se separa dos outros objetos, porque um objeto ele se limita por sua forma. Ele se limita por sua forma e imediatamente os outros objetos aparecem como alguma coisa fora dele mesmo e existe um intervalo de distância e tempo, ou tempo. Então, essa identificação com o corpo é a identificação mais básica, né? Mais grosseira. E é uma identificação que as escrituras trabalham profundamente, entendeu? Trabalhando, provando para o indivíduo que ele não é o corpo. Né? Você sabe, você tem que seguir a lógica das escrituras de modo muito a pé da letra. Você sabe que tudo aquilo que aparece para você é um objeto e que você é o sujeito, né? Existe alguma coisa que apareça para o corpo? Não, o corpo é inerte. Não. O corpo, não existe nenhum objeto que aparece para o corpo. Aquilo que aparece para você, num estágio mais preliminar, é aquilo que aparece para a sua mente, para o seu intelecto, né? Sua mente, o intelecto, seu corpo sutil. O que aparece para o seu corpo sutil? Todo dia de manhã cedo, quando eu acordo, eu vejo esse corpo. Esse corpo físico me está perseguindo desde o dia que eu nasci. Não me deixa. Então, esse corpo aparece. Nada para o corpo, mas o corpo aparece para a mente. Aí, Wanda, você já pode descartar e começar a deixar para trás toda e qualquer obsessão que a gente tenha com o corpo. O corpo é
é matéria inerte, entendeu? É um objeto como qualquer outro. Naturalmente, porque o corpo sutil está plantado no corpo físico através dos órgãos sensoriais, os órgãos de percepção e ação, ele se identifica a mente. Tem a mente, tem os órgãos sensoriais e os órgãos de ação, e tem um corpo físico. A mente se identifica com os órgãos sensoriais e o corpo físico. Mas um pouco de discriminação e análise, a gente percebe que o corpo é inerte e que o corpo ocorre para a mente como um objeto, né? A mente jamais ocorre para o corpo, justo? Sim. Sua mente nunca ocorreu para o corpo. Mas o seu corpo ocorre para a mente. A mente tem a capacidade de testemunhar, de perceber, experimentar o corpo, sentir as emoções, sentir as sensações, etc., os confortos e os desconfortos do corpo, etc. Né? Então, somente essa análise básica prova para a gente que o corpo é matéria inerte, é um objeto, e todo e qualquer objeto é dentro da característica ou da classificação de não real. Um outro modo de provar que o corpo não é real. Qual é a natureza de todo e qualquer objeto? A mudança. Qual é a natureza do sujeito absoluto? É a permanência, aquilo que jamais se modifica, a consciência. Né? Então, o corpo, ele se modifica constantemente. Os elementos e as energias, elas se modificam. Aquilo a gente vai ingerindo alimentação, ele vai se modificando. A gente para de ingerir alimentação, o corpo definhando, ele desaparece. O corpo é um saco de comida. Por isso que as escrituras chamam de the food body, o corpo de comida, entendeu? Então, é matéria inerte. E se modifica constantemente. E não só isso, os anos vão passando, vê a fotografia sua quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não, sim. Vê a fotografia sua agora. O corpo é em constante modificação. Vê a fotografia da sua avó, de 85 anos agora, e vê a fotografia dela quando ela tinha 18. Então, o corpo é dentro daquela categoria de objetos que se modifica de um momento ao outro. Portanto, não pode ser um ser, porque o ser é aquele único fator que não se modifica. É sempre não modificado em contato com qualquer objeto de experiência. Aquilo que não se modifica com qualquer contato com experiência. Então, existem análises mais diversas que provam para o indivíduo que o corpo é simplesmente matéria inerte. Se você quiser estar um pouco mais identificada com aquilo que é falso, esteja identificada com o seu intelecto, muito mais produzente. É producente, produtivo, o que você diz? Produtivo. Producente está correto também. Producente também. É muito mais producente. Porque o intelecto é muito mais próximo da verdade, é muito mais próximo do ser. E aí vai ter uma identificação ainda mais sutil, o ser com o intelecto. Quebrar essa identificação com o corpo é mais fácil do ponto de vista do intelecto, mas porque é uma identificação tão profundamente arraigada, é difícil de eliminá-la completamente. Somente a realização clara e firme quebra essa identificação, porque são milhares de vidas, universalmente falando, que o ser se identifica com o corpo do Jiva. A alma do Jiva se identifica sempre com esse corpo, entendeu? Porque tem um entendimento meio equivocado, que, como eu já te falei, eu venho desse meio neo-advaita, né? Onde se fala que a consciência é tudo, né? Que a consciência é o corpo, que a consciência é todos os objetos, tal. Mas eu tenho feito o entendimento de que, assim, a consciência
ela está dando existência, de fato, aos objetos, né? Só que a consciência manifesta numa célula, no meu corpo, na unha, no fio de cabelo, enfim, ela é de uma outra qualidade que a consciência que está refletindo no meu intelecto. Essa consciência do intelecto, ela é mais purificada, né? Nas outras formas de vida, ela está automatizada. Na verdade, eu diria até que ela está na forma de energia, né? Isso que a gente chama de energia, já seria uma manifestação dessa consciência, do ser, né? Sim, a primeira manifestação é Maya, a segunda é a energia primordial, que é Sattva. Uhum. E que a consciência refletida no intelecto, ela é a forma mais purificada, né? A forma mais aproximada daquilo que é o ser. A consciência refletida em Maya produz o universo, o mundo aparente, essa projeção. Uhum. A consciência refletida em Maya produz o mundo. A consciência refletida num objeto chamado Jiva ilumina os objetos e faz com que o Jiva se torne uma entidade experienciadora dentro de Mitya. Entendeu? Uhum. Certo. Quando você diz que esse conceito que você pegou no mundo Advaita, de que a consciência é tudo, a consciência é o corpo, eu compreendo mais ou menos a confusão dessas noções, mas são conceitos confusos, baseados, né, um pouco de conhecimento misturado com muita ignorância. As pessoas são apegadas ao corpo, são apegadas à matéria, e elas querem justificar essa identificação, esse apego, e diz, a consciência é tudo, entendeu? Nós estamos falando de duas ordens de realidade. Satya é a consciência pura, e Satya é livre do mundo. Qualquer objeto no mundo que tenha o poder de atrair a consciência e fazer com que a consciência se identifique com o objeto, a consciência vai sofrer um senso de limitação e frustração e insegurança, porque qualquer objeto é sujeito ao tempo, é temporal. O sofrimento mais fundamental da existência humana é a morte. Essa é o fator tempo. Todos nós sabemos que o nosso tempo aqui é limitado. E a identificação com essa construção produz esse pânico fundamental, original, que é o medo que um dia a minha existência não será mais presente, entendeu? Mas você já sabe, né, à medida que você vai crescendo no Vedanta, a consciência é sinônimo de existência, ela é que empresta a sua existência, consciência, aos objetos. Então, os objetos aparecem dentro dela, é tudo ela, entendeu? Mas essa identificação com os objetos é ignorância, e o produto da ignorância é sofrimento existencial, que é a identificação com aquilo que é falso, aquilo que não é real. Então, é importante a gente não ficar se escondendo nesses conceitos neo-advaitas de que é tudo a consciência, é tudo isso, etc., etc., porque muitas vezes é um modo da gente tentar justificar os nossos apegos com aquilo que é a ignorância, que nos limita, né? Uma analogia que eu faço, assim, tudo para tentar compreender, né, porque é complexo mesmo, é assim, quando eu acendo a luz do quarto, né, eu vejo os objetos, aqui, né, tem o instrumento visão, tem os olhos, mas sem a luz, que não está aqui, né, sem a luz maior, eu não vejo nada. Então, assim, aí vai me ajudando a compreender que isso aqui é um instrumento mesmo, trazendo para essas analogias, esses exemplos reais. Veja bem, a luz é símbolo, nessa analogia, a luz é símbolo do conhecimento. A escuridão é símbolo da ignorância. Existe um quarto, o seu quarto, é de noite, a janela está fechada e o interruptor da luz está apagado. Os objetos existem, mas existe a ausência de luz, a escuridão. Quando existe a escuridão, existe a ignorância, o não conhecimento daquilo que é.
né? Então, no momento que a gente acende o interruptor, a gente traz, né, no quadro da analogia, a gente integra a luz. Quando a luz entra no quarto, imediatamente ela neutraliza a escuridão, porque o conhecimento e a ignorância, eles não conseguem conviver por muito tempo, entendeu? No início, a gente fica operado por conhecimento e ignorância, mas nessa analogia a gente vê que quando a luz entra, imediatamente ela cancela a ignorância, entendeu? Agora, a ignorância são todas as noções falsas que nós temos sobre aquilo que nós somos. A ignorância, existe uma parábola que diz que é um pouco fora do contexto. Quando você diz que a luz, são esses órgãos sensoriais que me permitem viver, né? Esses órgãos, os órgãos sensoriais, né, os instrumentos sensoriais de percepção, quando entrou a luz, ela imediatamente facilitou, permitiu que o seu instrumento chamado visão conectasse os objetos presentes com a luz, os objetos revelados. Então, esse instrumento de percepção, entendeu? É um instrumento integrado à mente que permite à mente identificar e conhecer o mundo dos objetos. Tá? Mas o que é a luz? Na analogia, é um interruptor. E numa outra analogia, você, de repente, acordar de manhã cedo do sono profundo. Mas a luz, fundamentalmente, é a consciência que empresta a luz ao Jiva, de tal modo que o Jiva possa iluminar os objetos no seu campo de experiência. Entendeu? Aquela é a luz. Os instrumentos, parte do equipamento chamado a mente, os instrumentos que integram nossos órgãos de sentido, tudo um bloco único, e a luz é a consciência que nos empresta, né, através dessa reflexão, e permite que a gente ilumine, né, usando a analogia da luz como a luz da consciência. Veja bem, no mundo dos sonhos, quando a gente dorme e a gente projeta o mundo, que é uma projeção de nossas vasanas, a gente encontra um local onde a gente está, e ali tem as casas, tem o campo, tem o mar, tem tudo, e existe a luz física. A luz física é presente ali. Muito embora a gente esteja no meio da noite e não exista nenhuma luz no meio da noite. Mas ainda assim, existe uma luz física em sua forma mais sutil, entendeu? Nessa ordem, nessa subordem de realidade que a gente chama o corpo sutil, ele está projetando a luz física constituída daqueles elementos em suas qualidades sutis, e ela produz a luz, muito embora a luz física não exista, né, no mundo físico. Então, existem níveis e níveis e níveis de luz. Fundamentalmente, a luz é a luz não física, a luz que produz, a luz que ilumina a luminosidade da luz física, entendeu? Aquela luz que permite. O que é a luz física? A luz física é simplesmente um corpo incandescente, é o Sol, uma estrela que está pegando fogo, e que é uma propriedade de um dos elementos chamados fire, fogo. Qual é a propriedade do fogo? É a luz e o calor. São fundamentais na projeção desse universo aparente. Entendeu? Entendi. Eu acho que essa luz maior eu cada vez me dando conta de que o que eu sou é realmente isso que está testemunhando sempre tudo, né? Inclusive o ato de testemunhar. Está sempre mais atrás, né? Tá, eu acho que eu estou tomando muito tempo, Arlindo, tem mais perguntas aqui. Essa noção, Vana, do testemunho é uma noção um pouco perigosa. Ela é muito divulgada, propagada no mundo do budismo. Uhum. Existe uma testemunha que quando você assume que existe uma testemunha, aí você fala assim, eu estou vendo uma testemunha, significa que eu estou testemunhando a testemunha. É. Aí
A gente entra num infinindo de testemunha, existe essa noção dentro do budismo, entendeu? As escrituras dizem que simplesmente existe uma consciência só, existe um ser da realidade, é a consciência e a consciência e a existência não dualista. E a consciência é o único princípio que está conhecendo e experienciando tudo, entendeu? Existe somente... Sim. Inclusive existe a testemunha. A gente pode chamar de testemunha, estou tentando dizer... Não, eu digo assim, que até o conceito, a ideia de testemunha está aparecendo dentro dele. Que o ser é mais além. Tudo isso são pensamentos, são noções, é tudo parte, né, dessa projeção chamada universo. O universo é feito de energia, e energia fundamental em sua forma causal é thought, pensamento, entendeu? Noções, ideias. Sim, entendi. Então, é só para você compreender que existe somente um conhecedor, existe somente uma consciência, existe somente um ser, entendeu? E toda a experiência da Wanda é uma experiência do ser experimentando ele mesmo através do corpo sutil e corpo físico da Wanda. Toda a experiência é uma experiência do ser. E você, não existe nada de pessoal nisso. Mas essa clareza, primeiro a gente tem que ir se nos livrando de tantas noções confusas que existem no mundo espiritual. Aí isso mais claro, a sua visão vai ficando mais clara, aí essa discriminação é sempre mais profunda, precisa, sutil. Você vai separando o leite da água, entendeu? Consciência dos objetos com os quais a consciência se identifica, até que um dia, pá, você vê, oh, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Naturalmente, eu sou aquilo por trás da mente. Naturalmente, eu sou aquilo que ilumina o intelecto. Entendeu? Eu sou aquilo que... Eu sou aquela coisa maravilhosa que faz esse mundo aparecer tão lindo e maravilhoso, entendeu? Eu sou aquela beleza que faz as coisas aparecerem tão lindas aqui. O processo requer muita discriminação, requer trabalho, é por isso que Vedanta é para poucas pessoas. As pessoas no mundo espiritual, quase todas, elas preferem acreditar que essa realização do ser possa ocorrer através de uma transmissão energética ou de uma epifania, ou uma graça divina que ocorra. Hoje uma simplificação, né? Porque no Neo-Advaita tem essa simplificação, né? Eu sou tudo, eu sou tudo sou eu. Mas para mim não bastou, porque tá. Naturalmente, é porque essas pessoas que se dizem professores, veja bem, guru são as escrituras. Guru significa ignorância, e Ru, aquilo que remove a escritura, remove a ignorância. Guru significa aquilo que remove a escritura, a ignorância. A única coisa que remove a ignorância é o conhecimento, é a sabedoria. As pessoas se propõem como professores ou aqueles que querem facilitar a iluminação dos outros, mas elas não têm o ensinamento. Tudo que elas têm é a memória de uma epifania ou alguns satórios que elas tiveram e misturam com aquilo, com tudo que elas leram. Mistura com Satya, né? Aquilo que a gente falou a semana passada. Fica no barato do Satya, que eu também sei o que é esse barato, eu fiquei nele. E também conseguia produzir ele com a meditação, né? Também, acho que mais ou menos igual a sua experiência. Teve uma época que eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era meditar para produzir o Satya e ficar em Satya a manhã inteira. Aí na hora do almoço dava mais uma meditaçãozinha para produzir um pouco para a tarde. No meio da tarde, se ele acabava, eu ia lá, meditava de novo e assim ficava. Até um dia que... Só para corrigir você e colocar você na linguagem correta, Sattva. Satya significa o ser, né? A realidade. Satya, o ser. Nitya é a realidade aparente. Sattva é a energia que contém clareza mental, contém a inteligência, a nível macroscópico, a inteligência e o conhecimento de tudo, entendeu? Só a gente iniciado nessa experiência de Sattva Guna. Fica. Entendeu? Tranquilidade e clareza mental.
E que é mais ou menos, assim, a experiência do drogadito, né? Porque eu sou psicóloga, né? Então, tinha paciente que vinha e falava para mim, eu uso porque eu fico de boa. Tá, querida, vou te cortar porque está quase na hora. Eu quero ver se alguém mais quer dizer Então, alguma coisa. tem pergunta sim. Então vamos rápido, que eu prometi a minha esposa de jantar com ela na hora certa. Me diz aí. Tá. O José está perguntando se Ishura... Deixa eu fechar a porta aqui. José está perguntando? Você vai ter que responder todas, senão eu vou me sentir culpada, que eu tomei quase toda a parte da aula aqui. Não, vou dizer para eles ficarem na linha com você e fazer todas as perguntas para você. Não, Arlinda. Ó, o José está perguntando sobre Ishura. Se Ishura é a mesma coisa que Deus. Ishvara. Tá, fala para ele perguntar para o Fábio. O Fábio pode resolver isso. Então, Fábio, depois que o Arlindo sair, a gente continua com a sala aberta, tá? Próxima pergunta. O Alex está perguntando, acho que você respondeu. Se a contínua exposição aos ensinamentos do Vedanta aprimora as qualificações para assimilar esses mesmos ensinamentos. Total, absoluto, corretíssimo. Tá. Aí, Ronaldo José, ele pergunta aqui, tem uma situação onde estou dentro de uma sala sem janelas. Aí eu estou observando a sala e consciente dela. Acho que ele quer dizer a sala escura, né? Sem janelas. Gostaria de saber se o ambiente externo, fora da sala, ele quer dizer, existe independente do observador, ou se esse ambiente é mentalmente criado no momento da minha observação. Essa é uma pergunta totalmente fora de contexto, sua linha, na linha da... É do mentalismo, né? Se é a mente que cria a realidade. Da física quantística, entendeu? O espaço fora existe. O espaço fora da linha do quarto existe, mas não existe em referência ao indivíduo que não tem o espaço fora dentro do seu campo de percepção. Mas existe em Ishvara. Existem dois níveis de realidade. A realidade projetada por Ishvara e a realidade projetada pelo Jiva, que é uma interpretação baseada na percepção que o Jiva tem do seu campo de percepção daquilo que é a projeção de Ishvara. Então, é uma projeção e uma projeção sobre a projeção, que é tipo uma interpretação que eu faço da projeção de Ishvara dentro do meu campo de percepção. Então, o espaço exterior existe e é real, mas somente em referência a Ishvara. Em referência ao Jiva, somente o espaço interior é real. Porque essa realidade do Jiva é uma realidade secundária e é subjetiva e é a função da mente do Jiva que depende do seu campo de percepção. Mas o espaço externo existe, do ponto de vista de Ishvara. A próxima pergunta? Tá, então, ele continuou, mas acho que você já respondeu, né? Se não houvesse nenhum ser senciente no planeta Terra, o planeta existiria? Você já... Existe porque não ainda. Depende do Jiva para existir, né? Existe do ponto de vista da projeção de Ishvara. Lá existe. Se todos os Jivas humanos morressem numa guerra nuclear e diversas outras formas de vida sobrevivessem, essas outras formas de vida ainda assim estariam ali experienciando e contatando os outros objetos que permaneceram, entendeu? Então, existiria ainda, o mundo existe do ponto de vista de outros seres. Mas, mesmo que todos os seres desapareçam, o universo existe do ponto de vista de Ishvara, entendeu? Tá. Aí tem mais uma pergunta dele aqui. O corpo físico é formado apenas por matéria mental e não matéria física, como pensamos? Os sentidos são virtualizados dentro dela, ou seja, vemos com a mente e não com os olhos físicos, como comumente, né, se pensa. Essa visão está correta? Ou seja, não existe... É isso.
São perguntas muito profundas que não podem ser respondidas em poucos minutos. Assim, opa, minha bateria está acabando. Só um minuto. Eu estou me sentindo culpada. Tomei muito tempo. Vocês têm que pôr logo no chat, senão vou embora aqui. A gente tem que dar dura na Wanda. Tem mesmo, que eu perca a noção de tempo. Essas perguntas são perguntas profundas, que requerem mais tempo, entendeu? Eu estava para respondê-la, mas agora eu me distraí e perdi o fio da pergunta. Pode repetir rapidinho a pergunta? Tá, é assim, ele quer saber que o corpo físico, ele é formado apenas de mente, da mente, se ele é uma projeção, e não matéria como a gente pensa, sabe? Uma coisa, a matéria como algo realmente existente, porque a ciência coloca a matéria como existente, né? Ele quer saber se o corpo físico existe dentro da própria mente, se ele é uma criação mental, uma projeção. Só um minutinho, peraí que meu computador está quase para se apagar e eu não estou achando o fio certo aqui. Se apagar aí, Arlindo, depois a gente joga essa pergunta lá na página do Facebook. Não sei por que não está funcionando, não está carregando. Se é algum mau contato. Nunca ocorreu antes. Ah, mas é assim, os problemas quando acontecem, eles nunca ocorreram antes. Será que acabou a energia aí de novo, Naga? Não, tem luz aqui, não sei o que está ocorrendo. Então, agora é um contato. Coisas da Índia. Então, repete rapidinho a pergunta, essa é a última pergunta. Tá, o corpo físico, ele existe mesmo enquanto matéria? Ou ele é um produto mental? Ele existe dentro da mente? É isso que ele quer saber. Tudo ocorre dentro da mente, não existe distância entre nenhum objeto físico, objeto sutil e a mente. É tudo a mente. Todos os objetos não são separados da mente. Vai, continua. Os sentidos, né? Os órgãos de sentido, assim. Eles são virtualizados dentro dela, ou seja, vemos com a mente e não com os olhos físicos, como pensamos. Essa pergunta é uma pergunta que eu gostaria muito de responder e sugiro que eu inicie o próximo satsang, o nosso próximo encontro, com essa pergunta, que é uma pergunta bacana, tá? Que dá mais para um ensinamento mais extensivo e profundo. Ok? Ok, Arlindo. Então vamos encerrar. Eu vou copiar ela aqui e vou guardar. E vocês permaneçam aí se vocês quiserem ainda um pouco. Um abraço a todos e a gente se encontra semana que vem, tá? Tá bom, Arlindo. Obrigada. Guarda essa pergunta, porque eu estou muito ocupado, eu estou começando o meu seminário de 3 semanas, esses dias, e eu vou ficar com pouco tempo para elaborar uma resposta escrita, que dá mais trabalho. Eu prefiro responder essa pergunta no nosso próximo encontro, tá? Verbalmente no início. Ok, Arlindo, vou guardar ela e a gente começa com ela no próximo encontro. Então tá. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Bom jantar. Obrigada.